Paz e graça, queridos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Gilmar Reis, seja bem-vindo ao canal Firmado na Palavra. E esse é o quadro do nosso canal onde nós fazemos os comentários das lições bíblicas de adultos, aquelas lições que são publicadas pela CPAD e utilizadas pela maioria das igrejas evangélicas. Esse trimestre nós estamos estudando sobre o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Semana passada nós estudamos sobre Paulo como discipulador de vidas. E essa semana estaremos estudando sobre a sua dedicação aos vocacionados. Essas lições estão sendo comentadas pelo pastor Elianai Cabral, que é conferencista, teólogo, membro da Casa de Letras Emílio Conde e também do Conselho Administrativo da CPAD. Se porventura você não conseguiu assistir os comentários das lições anteriores, como de costume, nós vamos deixar os links aqui na descrição desse vídeo e assim que você terminar de nos acompanhar aqui, você poderá estar indo lá e verificando os comentários das lições anteriores. E o título da lição de hoje, a lição de número 9, do dia 28 de novembro de 2021, é Paulo e sua dedicação aos vocacionados. O texto áureo diz assim: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Atos capítulo 20, versículo 28. A verdade prática vai dizer assim: no reino de Deus, a liderança mais antiga zela pelas lideranças mais novas. Os jovens vocacionados precisam de cuidado e zelo. Como nós sempre estamos falando aqui, essas lições, elas possuem um cronograma de leitura que vai de segunda a sábado, e é muito importante que você que é professor, você que é aluno, faça sempre esses devocionais. Leiam as leituras diárias e medite em cada versículo, em cada passagem, porque dessa forma, além de vocês estarem inteirados, com base bíblica no assunto que vai ser tratado na manhã do domingo, eu tenho certeza que durante um devocional você pode ser visitado poderosamente pelo Espírito Santo de Deus e ele pode estar falando fortemente ao seu coração. E a leitura bíblica em classe, ela está em Atos capítulo 20, versículo 17 a 34. É importante que também esse texto ele seja lido ali em classe, juntamente com os alunos, e sempre que possível pergunte aos seus alunos o que eles entenderam a respeito do texto, e assim você pode usar as respostas para trazer uma nova dinâmica para a sua aula no domingo pela manhã, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. De acordo com o comentarista da lição, pastor Elianai Cabral, uma das lições mais extraordinárias que podemos obter no ministério do apóstolo Paulo é o seu investimento pessoal na formação de novos obreiros. Podemos citar aqui alguns que foram seus companheiros de ministério e outros que, durante o momento que participavam de suas viagens missionárias, estavam sendo instruídos, treinados e preparados para o exercício ministerial. Alguns deles, como Timóteo, Silas, Tito, Trófimo, mulheres como Lídia, Evódia, Sintique e outros homens e mulheres que, após serem alcançados pelo Evangelho, Paulo, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, os identificava e os escolhia para o exercício da obra para a causa do Evangelho. Isso porque o apóstolo Paulo, ele tinha consciência que o seu ministério ele teria um fim. E ele precisava preparar homens e mulheres para darem continuidade à obra, à missão
que Deus havia lhe confiado por intermédio do seu Filho Jesus. E como mesmo endossa o pastor Elienay Cabral, comentarista da lição, o trabalho de evangelização e discipulado não pode parar por falta de novos obreiros. Em lição anterior, nós vimos que Antioquia foi o lugar de desenvolvimento vocacional do apóstolo Paulo. Em Atos dos Apóstolos, nos capítulos 13 e 14, nós vamos encontrar a narrativa do historiador e médico Lucas sobre o primeiro período de atividade missionária do apóstolo Paulo juntamente com Barnabé. E vale salientar que, na verdade, essa primeira expedição missionária se tratava de uma viagem missionária de Barnabé, haja vista ser ele o verdadeiro responsável pelaquela expedição, que saiu de Antioquia em direção a Chipre, onde Paulo apenas se une a ele como um colaborador. E falando em Barnabé, e como a lição está tratando sobre investimento nos vocacionados, é bom lembrar da influência que Barnabé exerceu na vida do apóstolo Paulo no início de sua chamada, quando todos estavam céticos em relação àquele que havia sido um grande perseguidor dos seguidores de Jesus. Barnabé foi aquele que o apoiou, o tomou ali sob sua proteção, apresentou-o aos líderes da igreja ali em Jerusalém e o apoiou, o ajudou no início do seu ministério. Aquele que seria o apóstolo mais notável do Senhor Jesus Cristo foi imensamente abençoado por conselhos e instruções de um experiente ministro no início do seu ministério. E mais tarde nós vamos ver o apóstolo Paulo dedicando também boa parte de sua vida ministerial na formação de novos obreiros, de homens que seriam futuros pastores e que cuidariam de futuras gerações. E essas instruções, esse investimento, na maioria das vezes, vinham em forma de cartas, como, por exemplo, nós conhecemos as cartas que ele escreveu, as conhecidas cartas pastorais a Timóteo e Tito, que eram jovens pastores. Como exemplos, podemos citar 2 Timóteo capítulo 2, versículo de 1 a 6, e Tito capítulo 2, versículos 7 e 8. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer ao nosso respeito. O antídoto contra a heresia é o ensino da sã doutrina, é o ensino fundamentado na palavra de Deus. A igreja, ainda no primeiro século, ela foi cercada por hostes malignas que influenciaram falsos ensinadores, falsos mestres, os quais apresentaram uma mistura de doutrinas que traziam elementos do judaísmo, do gnosticismo e com caráter esotérico. Durante o seu ministério, o apóstolo dos gentios ele teve que brandir a espada do Espírito
a palavra de Deus, contra esses falsos ensinos e, ao mesmo tempo, também instruir a outros como fazê-lo. Isso no intuito de combater esses falsos ensinos, essas heresias, preservando assim o evangelho da graça no entendimento dos santos no seio da comunidade cristã. A palavra heresia é uma palavra grega, airesis, que significa escolha, seleção, preferência. E daí, por efeito de semântica, surgiu a palavra seita. Do ponto de vista cristão, heresia é quando um indivíduo ou um grupo, afastando-se do ensino da palavra de Deus, começa a disseminar suas próprias ideias ou ideias de outrem. Por exemplo, em João capítulo 14, versículo 6, está registrado as palavras de Jesus, onde ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Bom, com essas palavras, Jesus está afirmando que não há outra maneira de eu e você termos acesso a Deus se não for por intermédio dele. Ele é o caminho, é o único caminho que liga o homem a Deus. Se alguém, frente a essa afirmação de Jesus, registrada nas Sagradas Escrituras, refuta, afirmando para mim e para você, de que existem vários caminhos que levam o homem a Deus e que Jesus é apenas um desses caminhos, essa pessoa está ensinando uma heresia, porque confronta frontalmente a unicidade de Jesus Cristo presente ali em João 14, versículo 6. E nos tempos do apóstolo Paulo, existiam aqueles grupos que não apenas negavam ser Jesus a única mediação entre o homem e Deus, como também negavam a sua deidade, a sua divindade. Negavam ser ele o Filho de Deus, onde podemos citar os judaizantes e os gnósticos, que foram grupos que, principalmente no primeiro e segundo século, tentaram minar de forma contundente o Evangelho da Graça. Durante o ministério do apóstolo Paulo, em suas pregações, muitos judeus se tornavam cristãos. Entretanto, não aceitavam a liberdade cristã dos gentios. Eram aqueles mestres legalistas que misturavam a lei do Antigo Testamento com o Evangelho da Graça, exigindo dos convertidos que observassem a lei, nos aspectos como circuncisão, observância de dias, a dieta judaica, a guarda do sábado, privando os cristãos da liberdade da graça e conduzindo-os de volta para a escravidão da lei. Eram os conhecidos judaizantes. E uma das igrejas que teve que lidar com esse grupo e teve o apoio do apóstolo Paulo foi a igreja da Galácia. É por isso que quando nós lemos a carta aos Gálatas, nós percebemos que o tema predominante da carta é a liberdade em Cristo. Pois, contra essa heresia, Paulo se levantou de forma contundente, como podemos ver lá em Gálatas capítulo 1, versículo de 6 a 9. Admira-me que estejas passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Outro movimento foi o gnosticismo, que se tratava de uma filosofia herética que se propunha a explicar todas as coisas por meio da gnosis, ou do grego conhecimento. Os gnósticos se consideravam cristãos
dotados de um conhecimento superior aos demais convertidos. Foi um movimento que surgiu a partir de filosofias pagãs anteriores ao cristianismo, que floresciam na Babilônia, Egito, Síria e Grécia, ali na Macedônia. Eles combinavam elementos da filosofia pagã, da astronomia, dos mistérios ali das religiões gregas e alguns ensinos apostólicos. E com essa mistura, eles se tornaram forte influência na igreja do primeiro e segundo século. Um dos piores e mais perigosos ensinos do gnosticismo era a negação de que Cristo era o Verbo encarnado. Para os gnósticos, a matéria é essencialmente má, então não fazia sentido um espírito como Cristo contaminar-se, tornando-se carne. E assim, com esse ensino, eles negavam Jesus Cristo como um Verbo encarnado e, por conseguinte, como mediador entre Deus e o homem. O apóstolo Paulo também refutou e muito essa doutrina com passagens como 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 e Colossenses capítulo 2, versículo de 8 a 10. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Para o apóstolo Paulo, mais importante do que até mesmo combater heresias e falsos ensinos, era viver uma vida de acordo com aquilo que ele ensinava. Uma vida sem dolo, uma vida que fosse uma imitação de Cristo. E por isso ele buscava viver essa vida cristã ilibada, o que fortalecia a sua autoridade e liderança sobre aqueles que ele admoestava, instruía, discipulava na sã doutrina. Na sua despedida dos obreiros de Éfeso, o apóstolo ele procurou deixar um testemunho de amor ao Senhor e à sua igreja. E agora em Mileto, o apóstolo Paulo se despede dos presbíteros de Éfeso com ósculo santo, abraço e choro. Ali ficaria agora um grupo de homens líderes que haviam sido instruídos e também formados, muitos deles, pelo apóstolo Paulo, para dar continuidade à evangelização e discipulado daquela cidade. O apóstolo Paulo, ali no seu discurso, ele vai relembrar de como ele havia pela primeira vez chegado ali em Corinto, pregado ali na sinagoga, tinha ido para Jerusalém e retornado para Éfeso. Nos 3 anos que o apóstolo Paulo ele passou pelaquela metrópole de 200.000 pessoas, o evangelho de Cristo espalhou-se por toda a província da Ásia Menor. Igrejas foram estabelecidas em Laodiceia, Hierápolis, Colossos e outras regiões. Os presbíteros daquela cidade sabiam e tinham testemunhado como Paulo havia pregado e ensinado a palavra, o evangelho de Cristo aos judeus e aos gentios daquela cidade. E não só naquela cidade, na cidade de Éfeso, como em toda a província da Ásia. Aqueles homens davam testemunho de que Paulo esteve ali e se portou como um verdadeiro mensageiro do Evangelho de Cristo. No versículo 24 do capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber um sentimento de desapego no discurso do apóstolo Paulo, um desprendimento das coisas materiais. Paulo declarava estar disposto a ceder tudo
inclusive a sua vida, a qual ele dizia não ter por preciosa pela causa do Evangelho, pois afirmava estar correndo uma corrida para completar o seu ministério. Uma metáfora que ele também vai usar no final da sua vida, quando escreve a sua última carta para o seu amado obreiro Timóteo. Praticamente durante toda a sua vida ministerial, o apóstolo Paulo dedicou-se na formação de homens e mulheres vocacionados para a evangelização e o ministério do discipulado. Pessoas que, por sua vez, se dedicaram também à causa do Evangelho, servindo a igreja e a Cristo com amor, cuidando da sua vocação sem perder as razões pela qual o Senhor havia o chamado para a obra. O apóstolo Paulo foi exemplo de alguém que fez uma grande diferença na vida de outras pessoas, despertando nelas o talento, o dom e a vocação a serem empregados na causa do Evangelho. Muito bem, queridos, esse foi o comentário da lição de hoje, a lição de número 9. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo ele foi edificante para você, então compartilhe com seus amigos, com outros professores, com outros alunos, para que eles também sejam edificados pela mensagem da lição de hoje. Deus continue abençoando vocês e até a próxima lição.